mas é só a gente, dá para a gente se comunicando aqui na medida do possível, ok? Celso, fique à vontade. Comigo, então? Então tá ok, então. A paz do Senhor para todos que a gente está conseguindo se comunicar neste momento. É um prazer muito grande a gente estar podendo se encontrar por aqui. Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, alguns a gente só tem visto, mas vamos aproveitar esse tempinho aqui para a gente aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu não sou um especialista em Apocalipse, né? Mas eu sou um curioso. Eu sempre digo que eu sou um curioso. O estudioso é aquele que está sempre ali em cima, estudando, com tempo, né, com dedicação, e vive disso, né? Eu não, eu tenho meus afazeres, a minha correria, cada um dos irmãos também são assim, e o tempo que nos sobra, a gente dedica a estudar e aprender um pouquinho. Como foi a Daiane me falou essa semana, para a gente pegar uma série de 4 estudos sobre Apocalipse. Então, nós vamos estar hoje começando uma série dessa. Como eu disse lá no grupo da igreja, nós vamos trabalhar do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 1. Então, nós vamos tentar tirar um proveito agradável desse período que a gente vai estar estudando. Então, vamos começarmos orando a Deus e pedindo a Ele que nos capacite neste momento e nos dê uma condição agradável para termos um bom tempo juntos aqui. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós nessa manhã nos reunimos a Deus aqui através dessa rede de comunicação para podermos, a Deus, termos um tempo de estudo da Tua palavra. Senhor querido, nós queremos tirarmos proveito ao máximo daquilo que o Senhor tem para nós. A tua palavra ela nunca pode ser considerada um bicho de 7 cabeças, um mistério que não tem como entender, porque o Senhor, Espírito Santo, é quem revela a palavra para nós, é quem faz a palavra ter sentido para nós. Então, que nessa manhã o Senhor possa estar abençoando a todos que estarão participando e que, Senhor, de uma maneira ou outra, o Senhor possa me usar, ó Pai, como um canal de bênção para a vida dos irmãos e que os irmãos também possam ser canais de bênção, ó Deus querido, para a vida de outros. Assim nós oramos e damos graças, Senhor, pedimos que o Senhor esteja com todos, abençoando e guardando em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. É a primeira vez que eu estou ministrando por essas redes sociais, então talvez eu não me familiarize fácil aqui. Então vocês me perdoem aí desde já por algumas falhas e algumas coisas que vocês puderem me orientar, eu estou aberto à orientação aqui para vocês me ajudarem, tudo bem? Então, irmãos, por que está tão confuso as coisas na cabeça das pessoas em que qualquer coisa faz lembrar o Apocalipse? Né? Veio a pandemia e as pessoas só falavam em Apocalipse. Chegou algumas pessoas a dizer que o arrebatamento seria na Páscoa passada. Né? Teve vídeos sendo feitos, pessoas estudiosas mesmo, pessoas com grandes formações, pessoas importantes no meio acadêmico, falando sobre que Jesus voltaria na Páscoa passada, que haveria uma reunião do Papa com os grandes líderes europeus e que ali seria lançado o anticristo. Né? Então, mas aí passou a Páscoa, passou tudo e não aconteceu nada. Né? Se houve o arrebatamento, né? Nós estamos aqui. Eu acredito que não houve, o arrebatamento, mas nós estamos aqui. Aí agora veio a nuvem de gafanhotos. As pessoas atrelaram a nuvem de gafanhotos à praga do Egito e começou aquela confusão e jogaram o trem para o Apocalipse e rumou a confusão. A nuvem de gafanhotos até agora nem atingiu o Brasil, ficou pela Argentina mesmo. Então nós vamos vendo que as pessoas elas tendem a ser muito escatológicas sem ao pouco entender do que estão falando, né? Elas querem assimilar tudo dentro da escatologia. E não é por aí. Não é por aí. E eu acredito que a igreja ainda ela tem um tempo aqui na Terra. Eu acredito que a igreja ela não seja raptada tão rápido. Então, assim, num piscar de olho, assim, a gente vai sair daqui. Por quê?
existem algumas promessas, existem algumas palavras de Deus que a gente ouve em nosso meio, no meio geral, de algumas coisas que Deus vai fazer no Brasil, no mundo, e que são coisas que a igreja precisa de uma urgência de ações da igreja. E é muito comum a gente ver os pregadores falando sobre um grande avivamento, os profetas falando que acontecerá um grande avivamento e que a gente tem que estar se preparando para um grande avivamento. E eu mais o pastor Zé de Freitas, recentemente a gente conversava sobre isso. Eu estava aqui em casa, ele da casa dele, a gente conversando sobre isso, falando que algo vai acontecer muito importante e impactante no mundo através da igreja. Só que a igreja tem que estar se preparando, a igreja ela tem que saber o local dela, a posição dela e como que ela vai se comportar. Como que ela vai se comportar neste momento. Então, eu gostaria de que, nesse período que a gente vai estar aqui acompanhando essa aula aqui de EBD, a gente pudesse estar desde já desmistificando algumas coisas e entendendo outras e aplicando ela ao nosso dia a dia. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. O que diz o versículo 1? Apocalipse 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o Apocalipse, o quê? É uma revelação. Não tem como a gente nem ficar discutindo isso, porque o texto já diz, ele é uma revelação. Ele pega alguma coisa que estava encoberto, que ninguém tinha noção, ninguém tinha entendimento, não tinha nem imaginação que poderia existir isso, e de repente descortina isso para a humanidade. A palavra diz que Deus, o Pai, revelou a Cristo, e Cristo revelou a um anjo que passou para João. E João foi e passou a igreja. E nós vemos que o versículo 2 diz o seguinte: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, João ele testifica em Apocalipse de coisas que ele viu. Ele viu no céu, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, João está na terra e ele vendo os acontecimentos no céu. Ele vê a grande magnitude de Jesus Cristo, né? O capítulo 1, ele vê a grande magnitude, grande poder, a grande glória de Jesus Cristo. E ele tem as revelações das cartas às 7 igrejas. E a partir de quando ele conclui a compreensão e a escrita das 7 cartas, quando chega o capítulo 4, a gente vê que ele é recebido no céu, capítulo 4, versículo 1, depois a gente vai passar nele. Ele é recebido no céu e lá do céu ele começa a ver os acontecimentos na terra. Então, João ele tem duas fases, né, quando ele recebe o Apocalipse. Uma primeira parte, ele está na terra, recebendo o que é revelado do céu, e a segunda parte, ele está no céu, né, acompanhando tudo já com Jesus Cristo, mostrando os acontecimentos dele que acontecerão na face da terra. Nós não leremos cada versículo, né? Eu gosto de versículo por versículo, mas nós teremos um tempo curto para isso, mas nós vamos lá no versículo 19, eu gostaria que você fosse em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 19. Vamos lá, capítulo 1, versículo 19. O que está escrito aí? Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Esse versículo aqui, irmãos, ele pode ser considerado um versículo-chave, central. Central. Por que ele é um versículo-chave, um versículo central? Porque é ordenado a João escrever o que ele tem visto. O que João estava vendo aqui no capítulo 1? Ele estava vendo a magnitude da glória de Jesus Cristo. Né? A gente pode reportar um pouquinho atrás, né? E a partir do versículo 12, olha, Apocalipse 1, versículo 12, ele diz,
E virei-me para ver quem falava comigo, e virando, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aí o versículo 17. Ó, e quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Então, Jesus se revela para João de uma forma gloriosa, de uma forma maravilhosa, porque o que João tinha visto de Jesus na terra? João tinha visto Jesus homem. João era o discípulo amado que estava ao lado de Jesus e ele conhecia o Jesus homem, o Jesus ser humano. E ele estava ali do lado, conhecendo o poder, as ações de Jesus Cristo, mas ele via o Jesus simplesmente homem. Quando ele tem essa visão de Jesus aqui, que ele tem esse encontro com Jesus aqui, ele vê o Jesus glorificado. Ele vê o Jesus com todo o poder, com toda a sua glória do céu. Então, aquilo ali dá um impacto em João, que ele se ajoelha, que ele cai diante de Jesus. Imagina, um de nós tendo uma visão dessa, não teria como fazer outra coisa, se cair diante de Jesus. Então, essa parte se encaixa aqui, irmãos. Na primeira parte do versículo 19, escreve as coisas que tem visto. Aí ele vai lá e escreve, olha, eu vi Jesus dessa forma, assim, assim, dando aquelas características maravilhosas. Então, talvez se nós fôssemos escrever hoje, nós não escreveríamos como João escreveu, nós escreveríamos com outras palavras, mas João escreveu o que era o vocabulário dos seus dias. Aí ele segue. O que a palavra ordena a ele? Escreve as coisas que tem visto e as que são. Quais eram as coisas que são? As coisas que são eram as coisas do momento que estava acontecendo naquele período. E o que estava acontecendo naquele período? Estava acontecendo o movimento nas 7 igrejas da Ásia, que essas igrejas foram localizadas na área que hoje é a Turquia, ali no entorno da Turquia, no continente europeu. Então, ali tinha 7 igrejas que precisavam de uma palavra direta de Deus. Então, encaixa nessa parte. As coisas que são, quer dizer, as coisas do momento, que era do período que João estava vivendo. Aí João pega e escreve as 7 cartas para as 7 igrejas. Aí depois diz, olha, a terceira parte, versículo 19, a terceira parte. E as que depois dessas hão de acontecer. Quer dizer, depois do período das 7 igrejas, Deus deu a revelação para ele das coisas futuras, das coisas que aconteceriam depois do período das igrejas. Aí já vai entrar algo mais profético. Aí nós saímos de algo mais literal, do momento de João, para algo ao longo do tempo. Quer dizer, se você for analisar, depois nós vamos pegar isso com mais detalhes, um outro estudo com mais detalhes, quando a gente for estudar só sobre o arrebatamento, a gente vai pegar com mais detalhes que há uma linha que eu faço parte, lógico, eu creio que a maioria dos irmãos fazem parte, que só começa a acontecer os grandes episódios do Apocalipse, o surgir do anticristo, do falso profeta, das bestas, dos grandes acontecimentos, após o período da igreja. A igreja é tirada e logo em seguida começa a acontecer. Então, faz parte desse pacote que João escreve, das coisas que hão de acontecer depois. As coisas que vão de acontecer depois. Então, irmãos, até aqui, essa é uma introdução para nós. É uma introdução para nós, passando o quê? João recebe a revelação, revelação gloriosa de Jesus Cristo, revelação da palavra para as igrejas, e
depois ele recebe uma revelação do futuro, até o fim dos tempos. João recebe uma revelação completa. E é interessante que, quando a gente para estudar o livro de Apocalipse, a gente não pode se prender somente ao livro do Apocalipse. Por isso que o pastor Ilmar sempre puxa a orelha, né? Quem leu a Bíblia toda? Quem leu a Bíblia toda? O Alberes, né, foi tanto catucado que ele botou o propósito de ler a Bíblia toda, né? De tanto ser desafiado. Por quê? Escatologia está na Bíblia toda, irmãos. Escatologia não está em Daniel, Apocalipse, Ezequiel e pequenos fragmentos em pequenos livros proféticos. Não. Escatologia, a Bíblia toda ela é apocalíptica. Por quê? Quando há a queda do homem, o que o Senhor fala para a mulher? Olha, a mulher e Satanás está lá sendo, né, conversando com Deus. Deus fala assim para Satanás: você feriu o calcanhar, né, de Adão e Eva, do ser humano. Mas o descendente deles vai lhe ferir a cabeça. Não é isso que a palavra diz? Satanás fere o calcanhar, Satanás dá um pequeno ferimento no ser humano, mas nasceria um de Adão e Eva, um descendente que feriria a cabeça. Satanás até hoje não teve a sua cabeça esmagada. Satanás até hoje não foi destruído. Então, aquela palavra, aquele pequeno versículo lá de Gênesis, ele está valendo ao longo da história toda. Ele vai abranger a história toda. Ele vai muito além daquele contexto ali de Adão e Eva. Ele é para sempre. Aí você vai passando pela Bíblia, você vai vendo sempre Satanás combatendo. Satanás foi lá e combateu contra quem? Contra os dois filhos de Adão e Eva. Porque ele sabia que um deles daria o descendente. Um deles geraria o Messias. Ele falou assim: eu vou matar, porque aí não sai o Messias. Aí o que acontece lá? Ele não consegue, porque Deus vai e faz nascer um filho de Adão chamado Sete. Aí segue, né? Aí a gente vai lá e vê o quê? Jacó. Jacó tem seus 12 filhos. Os filhos de Jacó brigavam pior do que tudo. Brigaram pior do que tudo. Satanás tentou com cada filho de Jacó. Foi tentando, você vai ver na história, ele vai tentando com cada filho de Jacó. Tem um chamado Judá, que é o que é mais desafiado por Satanás. Por quê? Satanás ele vai espremendo a família de Jacó e vai descobrindo que é daquele Judá que nasceria o Cristo. E ele aperta para cima do Judá, que o Judá quase que não aguenta. O Judá passa por sufoco, mas ele consegue sair lá na frente. O Judá vence e ele se torna, né, o progenitor do rei dentro de Israel. Ele que gera todos os reis, né, que passaram pela linhagem de Davi, nasceram de Judá. Então, nós vamos vendo ali que Satanás ele vem batalhando desde o início. Batalhando desde o início. Aí o que aconteceu? Quando Jesus nasce de José e de Maria, que José é um herdeiro direto do trono de Israel, né? José faz parte da descendência de Davi. Você que já leu ali a genealogia, você vai vendo, José faz parte, né? José está lá encaixado. Aí o que acontece? José, ele dá o direito a Jesus do reino de Israel. Então, quando Jesus é morto e é ressuscitado, o que acontece? Acaba a batalha de Satanás contra Jesus. Começa a batalha contra quem? Começa a batalha contra a igreja que Cristo estabelece através dos apóstolos. Por que eu dei essa volta toda aqui? Para a gente entrar nessa parte agora que a gente vai entrar, que é a parte das igrejas. Nós vamos ver aqui agora uma parte que fala das igrejas. 7 igrejas. A gente não terá como examinar 7 particularmente, né? É ponto a ponto. É algo que eu já dei alguns estudos aí na igreja sobre isso, né? As igrejas ponto a ponto, né? Já dei, acho que 2 séries de estudo aí na nossa igreja sobre isso. Agora nós vamos lá. Qual foi a primeira carta a ser enviada? A primeira carta foi enviada à igreja de Éfeso, né?
Igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, né? A igreja de Éfeso ela tinha um problema sério. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a sua primeira caridade. Algumas traduções estão aí, deixaste o primeiro amor. Quer dizer, era uma igreja que ela já estava perdendo o fervor espiritual. Essa era a igreja dos apóstolos, né? A igreja que surgiu ali com Pedro, Tiago, João e todos os apóstolos. Só que, neste cenário aqui, a carta ela chega para a igreja de Éfeso, o quê? Perdeu o primeiro amor. Assim que os apóstolos morreram, né, só estava restando João nesse período, né, essa igreja ela tinha perdido o seu fervor espiritual. Essa igreja já não tinha mais uma entrega total ao Senhor, ela já estava se dividindo entre Deus e o mundo. Era uma igreja que estava começando a perder as suas forças. Então, o Senhor direciona uma carta a essa igreja, alertando a ela sobre a necessidade de voltar. E será que essa carta à igreja de Éfeso ela não faz sentido para nós hoje? Será que muitos de nossas igrejas não têm perdido esse primeiro amor, não têm perdido aquele desejo de se entregar totalmente a Cristo? Será que muitos de nós também não estamos hoje olhando para a igreja de Éfeso e falando assim, nossa, essa igreja perdeu? E será que nós não perdemos? O Senhor, quando ele alerta a igreja de Éfeso e deixa escrito essa carta em Apocalipse, é porque ele quer alertar a igreja no decorrer do tempo. Qualquer tempo, a igreja do Senhor pode perder o primeiro amor. Em qualquer era da história, a igreja do Senhor pode perder o primeiro amor. Mas o que ela não pode fazer é permanecer nessa perca. Permanecer nessa perca. Então, nós vemos o quê? Que nós temos que sair. A igreja estava indo para uma inércia espiritual. Mas o Senhor estava alertando, sai. Aí ele diz no versículo 6 de Apocalipse 2, ele diz o seguinte, tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, e as quais eu também aborreço. Quer dizer, mas aquela igreja ela mantinha ainda uma pequena chama. Ela não aceitava as falsas doutrinas. Ela não aceitava os falsos ensinamentos. Ela ainda estava resistente a isso. Aí o Senhor falou assim, olha, eu tenho isso a favor de vocês. Então o Senhor diz para eles no versículo 7, ó, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Senhor está dizendo, ó, se vocês vencerem esse momento de fraqueza espiritual, no final eu vou dar para vocês uma grande vitória. E não faz sentido? Né? Isso não é uma mensagem escatológica para nós também? Se nós conseguirmos passar pelos momentos de dificuldade que nos afligem, sem nos esfriarmos espiritualmente, nós não teremos uma grande promessa no futuro de receber uma coroa no céu, né? De receber as obras que o Senhor prometeu de fazer para nós lá no céu e nos entregar em nossas mãos. Então, irmão, nós temos que estarmos ligados. A igreja de Éfeso, ela está nesse contexto como a primeira carta. E eu gostaria de deixar aberto aí, Alberes, se tem alguma coisa a ser colocada neste meio aí, se tem alguém comunicando alguma coisa, se tiver, eu deixo aberto. Eu vou tentar assimilar aqui para fazer um jogo de cintura com você, porque senão eu acabo não deixando entrar. Não, pergunta aí, fala pra mim. Se alguém tiver alguma pergunta até aí, pode fazer isso. Se não tiver, nós vamos dar seguimento. Não. Achei que ninguém quer se manifestar, não, Celso. Pode tocar o barco. Entenderam tudo, né? Isso é uma beleza. Nosso povo está em quarentena, está entendendo tudo. Tá? Ou não entendeu nada, não sabe nem por onde entrar a pergunta. Não, mas graças a Deus. Então, vamos lá. Então, nós estamos vendo o quê? 7 igrejas, 7 cartas endereçadas. E nós falamos aqui da igreja de Éfeso. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, lá no capítulo 2, versículo 10, olha o que está escrito. Nada tema das coisas que hás de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja era uma igreja em excelência, né? O Senhor fala que conhece as obras, conhece as tribulações, conhece os problemas que ela enfrentava, conhece tudo. O Senhor tinha aquela igreja na palma da sua mão, conhecendo ela por detalhe, e ele diz, olha, mas além do que vocês têm enfrentado, vocês vão passar por algo maior. Só que eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês. E, olha, vocês vão passar por um período muito difícil e tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui, irmãos, tem muita gente que confunde essa tribulação aqui. Um ponto que a gente pode parar para observar, quando fala assim, tereis tribulação de 10 dias, aí tem muita gente que fala assim, não, isso aqui está falando da grande tribulação, que a igreja viveu a grande tribulação lá no passado. Não, isso aqui é uma perseguição que essa igreja teve lá durante 10 dias. O diabo ele marchou contra essa igreja de uma forma muito forte, mas foi especificamente com a igreja de Esmirna. Essa grande tribulação que a gente prega, que a gente sempre fala que haverá de vir, não é essa aqui que está nesse texto aqui, não. Essa aqui é de 10 dias. A outra, ela estará incluída nos 7 anos. Elas serão 3 anos e meio. Né? Então, é outra que a gente vai estudar com mais detalhe. Mas não confunda essa tribulação de 10 dias com a outra que há de vir. Então, o Senhor só chama para eles, olha, ser fiel até a morte. Então, tem muita gente aí com medo de morrer, não tem? Tem muita gente com medo de morrer. O coronavírus está aí, está bravo, o negócio está feio. Alguns irmãos não estão conseguindo suportar, estão indo para a glória. Mas o Senhor, ele diz na palavra para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. O nosso alvo, irmãos, é sermos arrebatados por Cristo, junto com toda a igreja. Mas se não der tempo para isso, a palavra está dizendo, simplesmente seja fiel. Seja fiel. Não se entregue à infidelidade por um período de tribulação que a gente está passando. Esse é um período de tribulação, uma pequena tribulação, mas é um período de tribulação, não é? Igrejas fechadas, os cultos não podem acontecer, os pastores não podem visitar os membros em suas casas, os irmãos não podem um orar pelo outro, visitando, confortando, levando a paz àqueles que estão no meio das guerras. Não pode fazer isso. É um período de tribulação para a igreja, é uma pequena tribulação. Talvez não se compare o que essa igreja passou e não dá para comparar com a que há de vir, mas nós estamos passando. Poxa, como que eu gostaria de estar reunido, não para pregar na igreja, reunido para sentar, cantar com os irmãos, ouvir os irmãos contando os testemunhos, seria maravilhoso, mas não estamos podendo fazer isso. É uma pequena tribulação que a gente está enfrentando. E isso que a palavra está dizendo, que se for fiel até a morte, o Senhor vai garantir a vitória. Então, independente do que você passar, o que a sua família passar, seja fiel. Seja fiel. O meu primo Saulo passou por uma batalha muito grande esses dias. E eu sempre conversando com ele, falava, cara, mantenha a fé, mantenha a convicção. Sabe o que está acontecendo com o Saulo? O Saulo recuperou. O Saulo está bem, graças a Deus. E o Saulo está servindo lá o Senhor lá no hospital. O Saulo está pregando, o Saulo está profetizando para as pessoas lá. Está acontecendo coisas na sala que ele está lá com as pessoas. Está acontecendo coisas extraordinárias. Ele estava me contando sobre as coisas que estão acontecendo entre eles lá. Tem mais cristãos junto com eles lá. Está acontecendo coisas extraordinárias. Eles estão falando coisa de manhã, quando é de tarde acontece. Gente tem alta, pessoas que estavam lá para ser entubada saem até do oxigênio. Então, está acontecendo coisas grandiosas em torno dessa pequena tribulação que a gente está passando. Então, vamos ser fiel. E a igreja de Esmirna, ela era convocada a resistir essa pequena tribulação, resistir à perseguição. Se tiver alguma pergunta aí dentro desse quadro da igreja de Esmirna, pode ficar à vontade, tá? Também nós vamos à terceira igreja, Pérgamo. Pérgamo, o capítulo 2, versículo 16, tem algo interessante para a gente avaliar sobre Pérgamo. Pérgamo diz o seguinte sobre a igreja de Pérgamo: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti,
e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A igreja de Pérgamo era uma igreja convocada ao arrependimento. É uma igreja que ela tinha declinado ao pecado. A igreja que tinha cedido às propostas de Satanás. E se a gente for olhar, a gente se familiariza com a igreja de Pérgamo. Não que a gente considere que a gente se entregou ao pecado, mas o risco que nós estamos sofrendo de nos entregarmos ao pecado nesse período. É um risco muito grande. Essa igreja ela se entregou porque, irmão, nós estamos falando de 7 igrejas que estavam naquele contexto ali do Império Romano, tá? São igrejas que estavam naquele período em que os imperadores estavam exigindo adoração, em que os líderes, né, governistas estavam querendo ser Deus. As pessoas estavam exigindo um status, né, de ser adorado. E o período que nós vivemos hoje é um período que, se a gente não ficar esperto, a gente acaba caindo nesse quadro aqui da igreja de Pérgamo, de cair no pecado, porque são tantas coisas nos seduzindo neste momento, tantas preocupações, tantos medos, tantas angústias, que a gente pode cair no pecado e deixar a Cristo neste momento. Então, a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava precisando de arrependimento. E talvez, pode ter algum de nós que estamos participando agora desse chat aqui, que possa estar precisando de arrependimento. Se você está precisando de arrependimento, faça como está sendo chamada a igreja de Pérgamo. Arrependa-te, arrependa-te, volta ao Senhor, porque a palavra do Senhor não vai deixar de se cumprir. A palavra do Senhor ela vai se cumprir no tempo certo e oportuno. A quarta igreja, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira foi a quarta igreja a qual João escreveu. Lá em Apocalipse 2:20, o versículo 20 do capítulo 2, diz assim: mas tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa igreja era uma igreja que ela estava aceitando os falsos profetas. Os falsos profetas estavam entrando dentro dessa igreja e estavam começando a ter liberdade para impedir com que a palavra verdadeira do Senhor tivesse ação. Então, nós vemos aqui que essa é uma igreja que, o versículo 19 diz que era uma igreja que tinha grandes obras, que tinha um grande amor, que prestava um grande serviço para o reino, mas ela estava começando a dar lugar aos falsos profetas. Ela estava começando a dar liberdade às ações do diabo. E, naquele momento, isso não estava causando um grande estrago para ela, não. Mas, no futuro, causaria um grande estrago para ela. Aí, quando você vai ver as cartas de Pedro, Pedro fala muito sobre os falsos profetas. Pedro fala sobre os falsos profetas combatendo, Tiago depois vem combatendo, o apóstolo Paulo combate, porque era um período que os falsos profetas estavam começando a surgir no seio da igreja. E Jesus está mandando uma carta advertindo: toma cuidado. A Jezabel ali simbolizava um culto dividido. Lembra lá da história de Acabe e Jezabel, no período de Elias, que o povo ficava dividido entre cultuar a Deus e cultuar a Baal? É isso aqui que está sendo comparado, esse período da igreja de Tiatira. Eles estavam começando a ser seduzidos a um período de divisão. A quem adorar de verdade? Adorar a Deus ou adorar a Baal, adorar a outros ensinamentos? Então, nós temos que estarmos atentos a isso, porque é um período que a gente tem que buscar estar integralmente na presença do Senhor. Amém? E aí, Alves? Parece que deu um corte aí, tá dando... Não, deu, mas voltou.
Tamo junto. Eu vou rapidinho. Então vamos lá. Eu a continuei Daiane- falando. De repente. Então a vamos Daiane- lá, vamos Celso, Oi. na verdade, essa questão. Primeiro, a igreja anterior, só queria chamar a atenção para uma coisa, que esses dias eles estavam falando que, por exemplo, os sites pornográficos, eles estão liberando conteúdos de graça por causa das pessoas estarem em quarentena. Ah, sim. E aí a igreja anterior fala sobre a sutileza da imoralidade, né? Que é o espírito que Deus fala que é o espírito de Balaão, né? Baraque e Balaão. Eu li essa semana, estou lendo Apocalipse. Quer ver? Sim, é isso mesmo. A doutrina de Balaão. Isso. E aí fala sobre isso. E uma das coisas que a gente está chamando a atenção bastante, é legal a gente falar aqui, é sobre cuidado com os filmes que se escolhe para ver. Porque é uma das sutilezas que o diabo tem usado para corromper a igreja nesse tempo. Entende? Até os filmes da Netflix, eu estava vendo alguns pastores falando, eu quase não vejo filme, né? Mas as pessoas estavam falando muito sobre essa questão de pornografia, como está em alta nos filmes. Muito, 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 muito. E para a gente ter cuidado com isso, porque qual foi a estratégia de Balaão? Foi seduzir, não foi? O povo era forte, falou que éramos mulheres bonitas, porque aí eles vê abrindo para essas questões midiáticas. Eu acho bem legal a gente falar sobre isso, assim, para ter cuidado mesmo no que vê e com quem se relaciona em chats, né? Essas coisas, porque eu acredito que é esse espírito de Baraque e Balaão também para a igreja nesse tempo, né? Verdade. Não concordo com você. E abriu-se tudo mesmo, né? Abriu-se canais, né? Abriu todas as redes, principalmente. Aqui no Brasil, eu não sei como ficou tudo, mas nos Estados Unidos foi tudo mesmo aberto, foi tudo mesmo aberto. Então lá ficou toda a liberdade. E aqui no Brasil, como eu não tive acesso a muita coisa, então não pesquisei, acabou eu não sabendo dessa como ficou a situação. Mas em vários países na Europa mesmo eu vi sobre essa abertura. Aqui no Brasil eu não sei como ficou. A Netflix ficou alguns dias, parece, de graça, né? Totalmente liberdade, mas é aí que está, né? É a pessoa saber avaliar o que é bom, né? Isso, e assim, é um alerta que o Espírito dá para nós como igreja, né? Porque o diabo ele entra nas coisas sutis. E sutilmente a gente acaba olhando e olhando de novo, né, e achando comum, e isso vai gerando uma crise, né? Isso é verdade. Ele pega os pequenos espaços, né, para causar coisas grandes. É igual como a gente estava falando dessa última igreja agora, a igreja de Tira, como que era a situação? O diabo conseguiu entrando nela devagarzinho. Era uma igreja muito forte, né? Você vê o contexto dela, é uma igreja muito forte, uma igreja com grande amor, uma igreja com grandes obras, uma igreja em plena ascensão, mas de repente o diabo sorrateiramente começa a entrar nela e minar as forças dela. E o impacto maior do diabo nessas igrejas foi ao longo do tempo. Foi ao longo do tempo, não foi num período curto de tempo. E às vezes a gente dá liberdade a Satanás em pequenas coisas e no exato momento não acontece nada. Mas daqui meses, anos, a gente vai colher os frutos disso, né? Então, esse que é o perigo que a gente corre. Tem muita gente que acha que o impacto é instantâneo, mas Satanás não tem pressa na sua obra. Satanás ele tem tempo ainda, né? Até Jesus voltar, Satanás ele tem algo grande para fazer. Então, você está muito certa sobre isso aí. E, né, vocês estão trabalhando isso aí com um grupo de pessoas, né? Eu tenho visto, tenho acompanhado. Vocês têm trabalhado, as pessoas têm aprendido. Agora é aplicar o que têm aprendido, né? Aplicar, igual vocês têm ministrado sobre identidade, né? Agora, é justamente a respeito dos falsos profetas. É justamente para ter alguém que a gente conhece dizendo, olha, é isso, é isso, é isso. Porque tem se levantado também muitas palavras. E a gente tem que ter muito cuidado em quem que a gente senta agora e ouve e coloca como referência.
Isso, porque é uma parte interessante aqui em Apocalipse, que Apocalipse, João diz, né, que o livro dele é uma profecia. Lá no versículo... versículo 4, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, diz, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Né? O livro de Apocalipse é chamado por João de profecia. Por quê? Foi algo que ele recebeu diretamente de Deus, né, de Jesus Cristo, para passar para a igreja. Então, hoje a gente tem que aprender a identificar o falso profeta, porque a profecia ela tem que ser recebida diretamente de Deus, o centro dela tem que ser Jesus Cristo, porque o centro do Apocalipse é Jesus Cristo, o centro do Apocalipse não é Israel, não é Satanás, não é a besta, não. O centro do Apocalipse é Jesus Cristo. Então, o centro de toda a profecia é Cristo. Quando houver uma profecia que coloca a igreja no centro, que coloca a família no centro, que coloca obreiros no centro, que coloca a pessoa que recebe a palavra profética no centro e coloca o ego da pessoa lá em cima, ela já é falsa. Né? Ela é fácil identificar uma profecia falsa nesse sentido, porque uma profecia ela é recebida por alguém escolhido por Deus com um dom de entrar lá na atmosfera espiritual, no céu, e receber algo e trazer para a terra. Não é algo que não é todo membro da igreja que consegue. É por isso que tem algumas pessoas na igreja que têm. O apóstolo Paulo até diz que bom seria se todos profetizassem. Se todos tivessem acesso às revelações que Deus tem para a igreja, mas não é todos. Não é todos. E a gente tem que saber identificar quem é esses irmãos que têm esse acesso e quem é que não tem, porque falsos profetas estão surgindo aos montes. E às vezes trazem uma palavra para agradar. Né? E aquela palavra que agrada, às vezes, ela parece ser verdadeira. Né? E aí é onde entra o plano. E nós nos deixamos envolver. Por exemplo, esses dias agora, em maio, né, amor? Gente, aquela profecia lá que ia ficar tudo escuro 3 dias. Aquilo foi tenebroso. Pois é, o tanto de pessoas que a gente atendeu aqui, porque a pessoa tinha gente que estava dando crise de ansiedade por causa daquilo. Entende? E aí é uma falsa profecia que alguém grava, solta, e aí eu falei assim, aí eu até ri, né? Falei, gente, mas o demônio agora bate na porta, porque antigamente ele arrombava. Então, senão você tá melhorando, tá ficando educado. Porque as pessoas acabam, entendeu? Ficando debaixo de profecias muito falsas. Então, é muito bom a gente ter cuidado com isso e julgar, né? E até uma dica legal que você deu aí para julgar a profecia, né? Tópicos que você pode usar para julgar uma profecia quando você a ouve. Isso, a pessoa. E para isso nós temos que estarmos bem espiritualmente, né? Porque não tem como a gente julgar uma profecia se a gente está mal espiritualmente. Então a gente tem que estar bem espiritualmente. Eu também tenho recebido, gente, esses dias eu tenho recebido tanta pessoa me mandando mensagem, porque falaram isso, falaram aquilo. Aí eu tenho que levar para a palavra, eu levo para a palavra. Pessoal, olha, o que a palavra diz? A palavra diz assim, sobre essa escuridão aí. Falei, gente, que sentido tem dentro da palavra? Você comprar vela, você encher sua casa de vela. Por que o mundo todo vai acabar a energia? O mundo todo vai cair as redes de celulares, redes de internet. Falei assim, há sentido nisso? Tem não, Celso. Pô, mas então por que você está perguntando e com a cabeça enfiada nisso? Falei, então tem certas coisas que você disserta na palavra e tem certas coisas que você disserta pela lógica. Pela lógica. Então, você tem que trabalhar o quê? A palavra, a profecia, e você tem que trabalhar a lógica. Tem coisas que não são lógica. Teve um dia que uma pessoa chegou para mim e profetizou algo que não tem nada a ver com o que Deus tem direcionado na minha vida até aqui. Eu olhei para o profeta, não condenei ele, não falei nada, só ignorei a profecia porque o Senhor não ia virar a minha vida de cabeça para baixo de tudo aquilo que ele tem trabalhado até aqui, de uma hora para outra o Senhor ia falar, Celso, agora eu já não quero você mais nesse ministério, eu já não quero você mais fazendo isso, fazendo aquilo, eu quero que você abandona tudo e vire sua vida ao avesso do nada. Não tem sentido isso, Deus não trabalha com bagunça, não. A palavra do Senhor fala que as coisas de Deus são com decência e ordem. Deus não é Deus de virar a casaca de qualquer hora, de qualquer maneira, não. Deus é um Deus bem ordenado com as suas coisas. Então, a gente tem que estar bem atento nisso aí para a gente não se perder.
Agora vamos à quinta igreja, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela está lá no capítulo 3, a gente já está bem adiantando, graças a Deus, aqui. Capítulo 3, versículo 2, olha que chama atenção a essa igreja. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Era uma igreja que ela estava enfrentando um adormecimento. Era uma igreja que ela estava começando a dormir. Ela estava começando a perder o pique da espiritualidade. E o Senhor está chamando essa igreja para confirmar o restante que estava para morrer. Para o Senhor dar um sacode aí, porque não deixa dessa forma, não. Ou morre tudo de uma vez, ou volta a viver. Não pode ficar dessa maneira que está aí. Porque o Senhor disse para eles, olha, eu não achei as obras de vocês perfeitas. Vocês estão vivendo de uma forma imperfeita. Então, é interessante que essa sequência que a gente vai vendo das igrejas, elas têm uma ligação, não são mensagens isoladas. Você começa com Éfeso, começando a perder o primeiro amor. Aí depois você vai passando, né, para Esmirna, aonde ali o diabo estava batalhando contra aquela igreja para lançar mão daquela igreja, mas aquela igreja estava resistindo. Aí você passa para a igreja de Pérgamo, né, que estava nessa batalha contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinamentos, contra a sedução do diabo. Né? O diabo já estava conseguindo, enquanto na igreja de Esmirna o diabo estava tentando, na igreja de Pérgamo o diabo já tinha conseguido entrar. Aí a gente vai para a igreja de Tiatira, o diabo já conseguiu colocar falsos profetas dentro da igreja. Ele já conseguiu. Olha como é que é uma sequência. Ele já conseguiu colocar falsos profetas lá dentro. A igreja que nós acabamos de falar, a de Sardes, o diabo já está conseguindo adormecer a igreja. Ele já está conseguindo adormecer a igreja. A igreja já está começando a ser silenciada. Então, nós vemos aqui que essas palavras, as cartas de cada igreja, elas têm um conjunto de sentido, elas vão se sequenciando. E a gente vai lá para a igreja de Filadélfia, olha que igreja gostosa da gente ver sobre ela. Vamos parar um pouquinho lá no versículo 10 do capítulo 3, a igreja de Filadélfia. Olha só. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Então, essa igreja de Filadélfia, ela é a sequência que o Senhor estava alertando a igreja de Sardes, olha, ou acorda ou dorme de vez. A igreja de Filadélfia, o que aconteceu? Ela estava acordada. É uma igreja que conseguiu ouvir a voz do Senhor e estava acordada. E o Senhor falou assim, olha, vai vir uma grande tribulação sobre a terra. Eu vou livrar vocês delas. E esse é um versículo que a gente, por exemplo, quem é pré-tribulacionista como eu, né, eu acredito, e acredito que vocês, os irmãos aí da igreja, a maioria são pré-tribulacionistas, acreditam que a igreja arrebatada antes da pré-tribulação é uma parte profética para nós. Né, que se a gente resistir e não se adormecer nas coisas do diabo, o Senhor vai nos arrebatar. Mas se a gente dormir, nós vamos ter que passar pela grande tribulação e torcer para que haja uma saída para a gente no final, que a gente não sabe se terá. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja que ela estava no seu esplendor espiritual. Era uma igreja que ela tinha ressurgido das cinzas e ela estava com muita força. E nós temos que estarmos atentos a isso. Nós podemos passar por fases muito difíceis da nossa vida. Momentos que a gente vai quase ao chão, quase que não suporta. Mas a gente tem que ressurgir. A gente tem que se ressurgir. É como a fênix, né, que ressurge. Né, aquela ave que todo mundo dá ela como morta, que não tem como, e aquela ave ela surge novamente esplêndida, linda. A igreja do Senhor, ela tem que ser dessa forma. Cada um de nós tem que ser dessa forma. Ressurgir, né? Ressurgir para resistir às obras do diabo. Então, a igreja de Filadélfia é uma igreja que tinha sofrido, mas pacientemente resistiu ao sofrimento.
Então, nós estamos sofrendo nesse momento. Nós nos encaixamos com Filadélfia nesse momento, estamos sofrendo. Mas nós temos que resistir fielmente a esse sofrimento. Esse sofrimento, nós temos que passar por ele de cabeça erguida. Surgiu algum questionamento aí, Alberes? Surgiu algum questionamento? Alguma coisa veio aí dos irmãos? Não, o pessoal está entendendo tudo. Está 100%. Então, nós vamos agora para a última carta, que diz da igreja de Laodiceia. Qual é o maior defeito da igreja de Laodiceia que a gente conhece de cor? Até quem não lê, ouve falar. A igreja morna, não é? A igreja que ela não tinha sabor, é aquele negócio que não é nem salgado, nem doce, e não tem sabor de nada. Muita gente fala que o chuchu não tem sabor de nada, apesar de eu gostar muito de chuchu, né? Mas tem gente que fala assim, o chuchu não tem sabor. A igreja de Laodiceia é uma igreja que não tinha sabor, é uma igreja que ela não tinha sabor, é uma igreja que não tinha temperatura identificada, ela não era quente nem fria, ela era aquele morno. Então, a palavra central para a igreja de Laodiceia está no capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aí. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha, faça um paralelo aí da Filadélfia com a Laodiceia. Qual o paralelo que você pode fazer aí? A igreja da Filadélfia, uma igreja com uma alta resistência às obras do diabo. A igreja da Laodiceia, uma igreja com uma alta resistência à ação de Deus. Uma combatia contra o diabo e a outra resistia a Deus. E por incrível que pareça, é a última igreja. É a última igreja. A igreja que estava ali, no mais ou menos. Qualquer coisa tá bom. Do jeito que ficar, tá legal. As almas estão aceitando Jesus na igreja? Tá bom. Não tem ninguém aceitando Jesus? Tá bom. Tá tendo curas? Tá bom. Não tá tendo cura? Tá bom também. Né? De vez em quando tem uma pregação ali meio errada no púlpito? Tá bom. De vez em quando tem um pregador pregando uma mensagem impactante? Tá bom também. Não tem nada que mexe profundamente com essa igreja. E essa igreja é uma igreja que o Senhor adverte que ela não pode, o Senhor não resiste a ela diante dele. Hoje eu acordei com disposição para orar. Então eu vou orar. Hoje eu acordei sem pique nenhum para orar. Não vou orar. É morno. É morno. Hoje eu vou ler a Bíblia. Não, hoje não. Hoje não preciso ler a Bíblia. Isso é morno. Isso é morno. Orar é algo que tem que ser todo dia. Tem que todo dia. Com vontade ou sem vontade, tem que orar. Com vontade ou com vontade, tem que ler a Bíblia. Com vontade ou sem vontade, tem que buscar algo de Deus. Porque se a gente for esperar ter vontade, irmãos, a gente vai ficar perdido. Porque vontade é algo que o nosso corpo quer algo que nos agrade, algo que nos satisfaça. E às vezes a oração não nos satisfaz. Às vezes a oração é batalha espiritual, é você ir sem palavras, os gemidos inexprimíveis ser levados pelo Espírito Santo até a Deus. Às vezes é choro, às vezes é lágrimas, às vezes é lamentações diante de Deus. E a igreja de Laodiceia, ela lançava isso fora, ela jogava isso fora. Ela jogava isso fora. Então, a gente viu aí que as 7 igrejas, elas podem ser muito bem aplicadas ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Por exemplo, no Brasil, nós estamos um país com um pouco mais de liberdade para servir a Deus. Mas você vai pegar os países aí, por exemplo, na China. Na China, os irmãos já se identificam com a perseguição, com a resistência ao evangelho, com não poder professar a fé. Então, nós temos hoje uma atmosfera de igreja no mundo que se encaixa em todo o período das igrejas do Apocalipse. Cada lugar está vivendo uma coisa diferente. A igreja ela não vive algo igual no mundo inteiro, não. Cada lugar. Na Europa, a igreja está lá na frieza espiritual. Os Estados Unidos está descendo a ladeira, estão tentando resgatar. O Brasil é um país já considerado com um pouco mais de ascensão. Os países que têm a perseguição são os países do avivamento.
É os países que estão vivendo uma fé sobrenatural, porque eles não têm saída. Eles não têm como ser morno. Imagina o crente morno na China. Não tem jeito. Ou ele é ou não é. Né? Você imagina lá na Coreia do Sul. Não, na Coreia do Norte. Coreia do Sul, não. Coreia do Sul você pode. Coreia do Sul, lá é o país que está vivendo pleno avivamento. Mas agora a Coreia do Norte. A Coreia do Norte você não pode ser morno. Mas a Coreia do Sul também não está aceitando morno, porque a igreja lá é onde tem o maior fervor no mundo, que está sendo considerado no momento, né? É onde está o impacto de coisas grandes acontecendo. Então, nós estamos vendo que a gente vai se encaixando nesses padrões aí. Agora, algo que eu gostaria de falar para vocês também sobre as igrejas é a aplicação. Nós estamos chegando aqui ao fim. A aplicação das cartas. A primeira aplicação que eu gostaria de falar com vocês seria a aplicação local. As igrejas, na época de João, as cartas descrevem as condições reais das 7 igrejas locais na Ásia Menor, né? A costa ocidental da atual Turquia. Então, a primeira aplicação que deve ser feita é a aplicação local. Isso tudo estava acontecendo naqueles dias, tá? Isso não era algo para os nossos dias, não. É algo que fala nos nossos dias também, mas é algo que estava acontecendo lá. Então, a aplicação daquele local, né, das igrejas que estavam ali na Ásia. E existe uma aplicação também chamada de aplicação profética. O que é? Tudo que as igrejas enfrentaram no passado continua sendo enfrentado. Continua sendo enfrentado. E nos nossos dias, as promessas feitas daquelas igrejas se aplicam também a nós. Então, é a gente olhar para cada igreja daquela e a gente se identificar com elas. E a gente se corrigir com aquilo que foi chamado a atenção delas. Porque a palavra foi deixada escrita porque ela é importante para nós hoje. Né? A gente não pode abrir mão dessa importância da igreja, das cartas para nós hoje. Então, essa é uma aplicação profética, uma aplicação que corre no decorrer do tempo da igreja na Terra. Sempre é preciso aplicar essas palavras. E uma aplicação individual, que é uma coisa particular minha e sua. Você tem sua particularidade com Deus e eu tenho a minha. Então, nós devemos aprender a tirarmos lições dentro dessas cartas. Né? Com as qualidades e defeitos que essas igrejas tinham, a gente tem que pegar as lições e aplicarmos a nós. Como que eu estou sendo hoje? Eu estou sendo Laodiceia ou eu estou sendo Filadélfia? Né? Qual é a minha postura? Sou Tiatira? Estou aceitando as falsas profecias, as falsas revelações? Ou eu sou Esmirna? Então, o que você está sendo? Então, aplique-se a palavra pessoalmente. Agora, para a gente finalizar, existe uma aplicação chamada aplicação dispensacionalista. Ela é uma aplicação que ela não é muito usada porque ela não é 100% garantida. A gente olha, parece que ela é perfeita. Vou falar para vocês agora, para a gente finalizar, e vocês vão ver que parece que é verdade. A igreja de Éfeso, ela representa a igreja apostólica, a igreja do período dos apóstolos, aquela que, quando os apóstolos foram morrendo, ela começou a perder o fervor espiritual, porque os apóstolos já estavam diminuindo, então os apóstolos não tinham como segurar o rojão, a igreja que estava perdendo a sua identidade. A igreja de Éfeso representa os dias dos apóstolos. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida logo após a morte dos apóstolos. Os apóstolos morreram e os demais cristãos discípulos, os discípulos de Paulo, os discípulos de Pedro, de Tiago, de João, começaram a se tornar os líderes da igreja. E eles se passaram por uma grande perseguição, que é aquele período ali, que abrange ali o período de 100 depois de Cristo, logo após ali Jerusalém ser destruída por Roma, né, e os cristãos serem espalhados e perseguidos por toda a parte do mundo, então encaixa no período da igreja de Esmirna, uma igreja que enfrentava uma grande perseguição. A igreja de Pérgamo representa a igreja que uniu ao Estado. Aí nós vamos lá no período da história, no período de Constantino, lembra? O período de Constantino, que Constantino foi lá e ludibriou a igreja, enganou os líderes e agregou a igreja ao Estado. Ele agregou a igreja ao Estado, o Ciro gosta muito dessa parte aí, ela agregou a igreja ao Estado e, de repente, a igreja se viu presa. O Constantino, que era o imperador, ele se tornou imperador e papa.
ele se tornou o líder governamental e o líder religioso. E ali o que aconteceu naquele período? Aquele período foi o período que instituiu as imagens dentro das igrejas, né, que instituiu aquelas figuras que são desenhadas dentro desses grandes templos antigos aí. Então foi um período que a igreja ficou totalmente sem identidade, né? O segundo período, que é o da Esmirna, que representa os novos líderes, ele começava a perder a identidade. No período do Pérgamo, a igreja já estava ficando sem identidade nenhuma, porque considera que abrange o período de Constantino. Faz sentido, não faz? Mas isso aí não pode ser aplicado 100% literal. É algo só para vocês avaliarem, tá? Não estou aqui afirmando, estou só passando informações que vocês são inteligentes e vão discernir o que é bom. Aí a gente vai para outra. Tiatira representa a igreja da Idade Média. A igreja, logo após o Constantino estabelecer aquilo tudo ali, agregar a igreja ao Estado, a igreja, o que aconteceu? A igreja entrou no período das trevas, período da escuridão, período que as pregações eram feitas em latim, ninguém entendia nada, as pessoas iam na igreja por ir, não havia sentido cultuar a Deus, as reuniões eram totalmente mortas. Aí a gente passa esse período, é o período que abrange 590 a.C. até 1500, né? Até o período de 1500, porque no período de 1500 vem a igreja de Sardes representando a igreja da Reforma, que aí é onde surge Martim Lutero, Zwinglio, surge vários homens da Reforma, né? Apesar da gente falar muito em Martim Lutero, mas tiveram outros nomes, né? Que o Calvino é desse período aí, né? Tiveram muitos grandes homens e mulheres também, né? Que fizeram grandes... Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que teve grandes mulheres também desse período aí que fizeram a grande obra. Então, representa a igreja saindo da escuridão para a luz novamente, representa o período em que Martim Lutero vai lá e combate e cresce a igreja do Senhor novamente. A igreja de Filadélfia, ela pega esse período de 1730 a 1900, que é a igreja que já vem avivada. Do período de Martim Lutero, ela passa por vários, né, anos, e ela abrange aquele período de John Wesley, George Whitefield, né, dos grandes pregadores ingleses, né, que saem fazendo missões pelo mundo, aonde surgiu, é um período que surge a Igreja Batista. É o período que surge a Igreja Batista, surge a Igreja Presbiteriana, surge as grandes potências de missionárias, né, no mundo. Aí logo depois vem surgindo o metodismo e vem. Aí esse período abrange, é considerado a Igreja de Filadélfia, um período que a igreja fez um alvoroço no mundo. E para finalizar, a Igreja de Laodiceia. Será que a Igreja de Laodiceia é verdade que ela representa o nosso período? O período de mornidão, um período de falta de identificação com o reino de Deus, um período em que a igreja está aí, mas a maioria não está com aquele compromisso verdadeiro, aquele crescimento que não parece crescimento, parece inchaço, né? Aquela conversão que não há transformação de vida. Então, é uma aplicação também que pode ser feita, mas isso aí fica a seu critério. Eu gosto um pouquinho, né? Tem coisas que eu não me agrada muito. Por exemplo, o nosso período não é um período totalmente ruim, até porque senão não jogaria a gente no balaio, né? Isso eu não gosto muito dessa ideia, não. Porque o nosso período, eu acho que nós somos renascentistas. Eu acho que nós somos renascentistas, eu acho que nós estamos renascendo. Eu acho que a igreja ela saiu da escuridão, foi para a luz, foi para a escuridão de novo, e agora acho que ela está saindo da escuridão. Eu considero assim. Considero que ela está saindo da escuridão e eu considero que nós somos a igreja do avivamento, né? E Deus não vai avivar uma igreja que não queira. Então tem que ter um grupo querendo. É como nos dias de Lutero, um grupo pequeno, mas que queria e alcançou. Eu acredito que nós temos no nosso período pequenos grupos espalhados pelo mundo querendo um grande avivamento. E que esse avivamento vai culminar no arrebatamento da igreja. E o Senhor não vai levar qualquer um. Então, nós temos que estarmos bem. Então, irmãos, essa é a parte que eu gostaria de passar para vocês, dessa primeira parte. Eu quis dividir para depois a gente ter os passos mais firmes. Eu não gostaria de entrar em arrebatamento misturando as cartas da igreja,
porque senão nós íamos fumar uma salada mista aqui e a gente não ia se conseguir identificar. Aí nós vamos, domingo que vem, nós vamos a partir de Apocalipse 4:1, né, que fala assim: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz em que, como de trombeta, ouviram falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas depois dessas devem acontecer. Eu considero que aqui é o arrebatamento da igreja, tá? Termina o período da igreja na terra, 7 cartas são endereçadas, vividas, a igreja passa o seu período e logo em seguida ela é arrebatada. Eu acredito que quando João é recebido no céu, João, como apóstolo, ele representa a igreja na sua totalidade, sendo recebida no céu. E lá do céu, a igreja começa a ver os acontecimentos aqui na terra. Então, aqueles que gostam das coisas mais tensas de Apocalipse se identificarão com esse período aqui, na partir do capítulo 4, que é um período em que a gente vai estudar o arrebatamento. Domingo que vem nós vamos estudar centralmente o arrebatamento. Eu vou me preparar essa semana bastante para a gente estudar sobre o arrebatamento. Quem puder aí também, leia, né? Pega artigos, pega matérias. Pode ser as matérias, até aquelas que não têm tanta confiança, mas eu sempre gosto de ler tudo e reter o que é bom. Às vezes a gente tem que ter as teorias erradas para a gente mostrar como que as certas funcionam. Então você tem que saber que existem teorias erradas também, então não tem problema. Né? Outro dia alguém me mandou um vídeo do Hernan Dias Lopes, não tem esse pastor famoso da presbiteriana? Ele não acredita no arrebatamento da igreja. Nem por isso ele deixa de ser um grande pregador, né? Um dos melhores pregadores da atualidade. Ele não acredita no arrebatamento, ele acredita que a igreja passa por todo o período e que a igreja vai se encontrar com Cristo lá no finalzinho de tudo. E é um grande estudioso. Eu vou menosprezar esse homem? Claro que não, mas eu não vou mudar minha opinião por causa da dele. Eu mantenho a minha opinião, mesmo ele pensando assim. Né? Até alguém me mandou, eu falei: ó, irmão, ele é uma bênção, eu gosto de ouvir as pregações dele, ele é um irmão muito abençoado, mas ele estudou e entendeu assim. Amém. Né? E nós vamos estudar e vamos entender. Se você for a favor do arrebatamento, amém. Se você não acreditar no arrebatamento, acreditar que a igreja passa por toda a grande tribulação e vence tudo até no final, amém também. Não tem nada disso. Isso não vai fazer de você um crente ruim. Né? Acreditar no arrebatamento não faz a gente super crente. Não acreditar no arrebatamento não faz a gente crente ruim. Amém? Tem aí, Alberes, alguma coisa, Alberes, para a gente passar nesse quesito aí? Alguém entrou, comentou, pediu observações para a gente concluir? Pode concluir. Não. É só concluir mesmo. É só concluir mesmo. Então, né, nessa questão aí, irmãos, depois eu vou estar pesquisando alguns materiais para vocês estarem mais a fundo. Eu vou passar para vocês algum material. A Daiane até me falou sobre isso. Eu fiquei muito preso nesse fim de semana, que a gente está na correria trabalhando e tudo, né, para preparar, e depois a gente vai fazer uma galeriazinha de material para a gente passar, para os irmãos estar aí, de repente, tendo acesso, né, a algumas coisas. Igual, por exemplo, falei sobre Hernan Dias Lopes, vocês podem pesquisar sobre ele lá. Né? Vai lá e pesquisa o material que ele tem material escrito, ele tem vídeos, né? Mensagens sobre isso. É só clicar lá, Hernan Dias Lopes e o arrebatamento. Né? Aí vai vir tudo isso aí, você vai ver ele pregando e ele falando. De repente você vendo esses vídeos, você vai ter contraponto domingo que vem, tá bem? Aí? Só você falou aí sobre a história da igreja toda. A gente tem um canal no YouTube chamado A Escola do Discípulo. Eles fizeram uma série de vídeos contando a história da igreja, lá do período lá após os apóstolos até chegando agora. Então aí fica o material. Isso, excelente. Esse canal aí é top mesmo, ele é muito bom. Quem tiver aí, anota aí, gente. O nome aí que o Alberes passou aí, né? Escola do Discípulo. É um pessoal, eu acho que eles são batistas, né? Acho que eles, pelo jeito deles, são batistas. Então, é um material muito bom. E aí, vocês encerram aí ou eu encerro aqui? Pode encerrar. Pode encerrar. Fica à vontade. Então,
estarmos encerrando, vamos estar orando. Como eu disse, o Saulo já está para ter alta, o Saulo deve voltar para Iuna amanhã. O Saulo deve estar voltando amanhã, graças a Deus. Pastor Margarino, fiquei sabendo que o pastor Margarino teve uma melhora muito boa, disse que tiraram o celular dele, né? Aí tiraram o celular e estava tendo acesso a muita coisa. Imagina um pastor daquele. Aí disse que o pessoal estava tomando mensagem em cima dele, disse que a imunidade dele baixou, disse que o homem estava quase morrendo mesmo. Aí os médicos foram lá e tiraram o celular dele. Tirou o celular dele, disse que ele começou a melhorar. Olha como é que é o negócio, né? Aí ele está melhorando, disse que ele está bem melhor. Né? Tem a irmã Cristiane, lá da Metodista Wesleyana também, passou por um perrengue terrível, já está em casa, está bem. Então, vamos orando por esses irmãos. Samuel, também da Igreja Assembleia, se recuperou, está em casa também. Então, nós estamos vendo o irmão Neném, que trabalha no PAMI, se recuperou, já está em casa com a família também. Então, nós estamos orando. Alguns nomes eu já estou até tirando da minha lista de oração, né? Porque a lista estava extensa, eu dava para fazer um caderno já. Elas vão tirando, né? Mas aí temos o pastor Dirley, né? O pastor Dirley e a família dele estão enfrentando lá. Então, a gente tem que orar por eles para que Deus abençoe. Né? Então, vamos estarmos orando neste momento para a gente encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, por essa manhã que estivemos aqui estudando a tua palavra. A tua palavra ela é viva, ela é eficaz, a tua palavra ela não perde valor, ela não perde sentido. E às vezes nós nos deparamos com a tua palavra no livro de Apocalipse, Daniel, Ezequiel, e às vezes parece que é tão complicado. Mas quando o Senhor, Espírito Santo, começa a trabalhar dentro de nós a palavra, nós começamos a entender e vemos que não é tão difícil assim. Então, que o Senhor esteja nos abençoando, que cada um de nós venhamos compreender a tua palavra, a tua vontade, e que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor. Estamos vivendo um momento tão tenso, tão difícil, Senhor, mas nós cremos que nós vamos vencer. Nós cremos que nós temos uma grande obra ainda para fazer, nós temos muitas almas para ganhar, nós temos grandes obras, aqueles milagres que o Senhor falou que aconteceria. Eu acredito que eles ainda vão acontecer, pessoas sendo curadas, as pessoas subindo o morro da igreja, as multidões para entrar dentro da igreja, ainda nós não vimos, eu creio que nós vamos ver. Então, ó Deus, mantenha todos os membros da Igreja Tabernáculo, das demais igrejas, Senhor, firme na esperança de que o Senhor ainda tem uma grande obra, porque vai chegar o dia do arrebatamento e nós queremos estarmos preparados com as nossas mãos cheias para nos apresentarmos a Ti. E nessa oração, nós continuamos orando pelos nossos irmãos que estão aí enfermos, ó Deus, enfrentando o Covid-19, outros com outros problemas de saúde. Então, que o Senhor esteja abençoando, abençoa ali o Saulo, junto àquelas pessoas que estão com ele naquele hospital, dê a recuperação abençoada a todos eles ali, e que o mais rápido possível eles possam estar em suas casas. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor abençoou a irmã Cristiane, o Senhor abençoou o irmão Samuel, o Saulo, que o Senhor está abençoando o pastor Margarino, ele está se recuperando. Então, continua abençoando a todos, ó Pai, que estão enfrentando essa enfermidade. Cura, Senhor. E os teus servos que estão ali nos hospitais, usa eles para abençoar a vida dos outros que estão ali. Mostra para eles que eles não estão ali simplesmente para tratar de uma doença, mas que eles possam ser luz, ó Deus, em meio a densas trevas. Então, continua abençoando o teu povo, nos dê um domingo abençoado, um domingo cheio da tua graça, cheio do teu poder. Senhor querido, que o Senhor esteja abençoando a nossa cidade, Senhor, abençoando o nosso prefeito, a secretária de saúde, são tão criticados nos momentos, mas abençoa para que as decisões que eles estão tomando venham gerar resultados positivos e que o Senhor venha abençoar o comércio, os comerciantes, todos os trabalhadores do nosso município, para que, ó Deus, o nosso município não venha cair em desgraça, mas que o nosso município venha estar bem. Assim eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, meu irmão. Obrigado a todos que esteve com a gente. Até a próxima. Até domingo que vem.